dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que hoje a gente faz uma revisão para a Banca IBAD. Não tem muita coisa a se dizer, a não ser que é uma banca extremamente tradicionalista. Na verdade, você que é concurseiro sabe que algumas bancas são de fato diferenciadas. Que bancas são essas? Eu costumo dizer que são os 4 cavaleiros do Apocalipse: FCC, CESP, ESAF e FGV. Se não são estas bancas, são bancas tradicionalistas, ou seja, os caras trabalham exatamente o que você deveria ter visto na escola. Agora, quando você pensa nas outras 4 bancas, de fato elas são diferenciadas porque, além de trabalhar o conteúdo tradicional, o conteúdo ortodoxo, elas também trabalham conteúdos não ortodoxos, conteúdos que são divergentes entre alguns gramáticos. Agora, a nossa banca em questão e todas as outras bancas tradicionalistas, elas trabalham o padrão tradicional. E quando vem alguma coisa que você pensa assim, opa, isso daqui está divergindo, vou ser bem sincero, a banca é que às vezes deu mole mesmo e cometeu um equívoco. E, quando a gente entra com recurso, a banca até deveria anular. O problema é que os caras não querem anular de jeito nenhum. Então, não pense que foi você que naquele momento não entendeu a questão ou estudou errado. Não, as bancas erram também. Agora, o que a gente faz? A gente procura minimizar isso sabendo o português padrão e arrebentando lá na hora e contando que a banca mande bem, que a banca acerte também os enunciados para você gabaritar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumão, vou direto ao ponto, vou trabalhar os principais aspectos e com certeza vamos lograr êxito, ok? Então vamos lá. Olha só essa primeira questão que a gente vai pegar aqui, ó. Em relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção presente na alternativa. Com isso, a gente tem que fazer uma revisãozinha rápida aqui do processo de transitividade e do processo de regência. Então, se liga só, rapidinho aqui para você se ligar numa parada, ó. Quando a gente pensa em análise sintática, a gente pensa sempre no sistema SVC. Não importa se o cara destacou um elemento no início da frase, no meio da frase ou no final da frase, não importa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai procurar pelo verbo, porque não existe análise sintática sem verbo. Essa é a verdade. Uma frase sem verbo, ué, cadê o sujeito? Não tem. Ué, cadê o objeto? Não tem. Se não tem verbo, não tem análise sintática. Aí, como eu vou achar esse cara, esse verbo? É o cara que eu posso conjugar, que eu posso flexionar. Exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta. Esse é um verbo. Aí, depois que eu achar o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como eu faço essa pergunta? Sempre perguntando quem ou o quê? Até porque o sujeito pode ser de fato uma pessoa ou uma coisa naquela situação. E automaticamente o que sobra, o resto, é o nosso complemento. Na língua portuguesa nós temos 3 verbos classificatórios. 3, o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Por isso eu posso ter 3 tipos de complementos. Então aqui, ó, vamos pensar numa tríade. Eu posso ter aquilo que eu chamo de objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não a preposição. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial e eu posso ter uma característica que, no final das contas, será o nosso predicativo. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar na circunstância a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só vai ser adjunto adverbial se indicar a localidade? Não. Vai ser adjunto adverbial com qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Agora, se indicar a localidade, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Agora, para entendermos isso na prática, vamos entender também como funciona o verbo
e essas possibilidades de complementos. Ao pensar em verbo, eu sei que existem três verbos. Três verbos. Acabamos de definir isso. Eu sei que tem o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Aí adivinha, o que as bancas de vez em quando fazem, cara? É uma parada absurda. Eles mudam nomenclaturas. É muito comum um aluno falar assim para mim: caramba, Sidney, o edital da banca tal é completamente diferente do da outra banca, não é? Porra, não é. É sempre a mesma porcaria. Sempre. Só que os caras usam nomenclaturas diferenciadas para falar a mesma coisa. Ao invés de colocar a intenção do autor, o cara coloca perspectiva enunciativa ou então intencionalidade discursiva. É a mesma coisa que intenção do autor. Eles são sacanas. Então, nessa hora aqui, já pensa comigo. O cara pode tentar ludibriar o aluno? Pode. Porque para a gramática, esses dois primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles também podem ser chamados de verbos nocionais. O que seria isso, meu querido aluno? É um verbo que me dá uma noção, um sentido de ação. E é exatamente por este fator que eles encabeçam o predicado verbal. Só que além de verbos nocionais, o avaliador também pode chamar de verbos significativos. O que seria isso? Ora, seria a mesma coisa que nocional. Seria aquele verbo que me dá uma significação, um sentido, uma ideia, uma noção de ação. Então, na prova, se o cara colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem um verbo nocional, que tem um verbo significativo. Das duas, uma. Ou será um verbo transitivo, ou será um verbo intransitivo, pois são verbos que, teoricamente, indicam a ação. Agora, e o verbo de ligação? A gente já sabe muito bem que ele não indica ação, então ele não pode ser chamado de verbo nocional. Aí, como pode aparecer na prova, além de verbo de ligação? Pode ser que apareça verbo não nocional, pode ser que apareça verbo não significativo, pode ser que apareça, melhor ainda, verbo relacional. Por quê? Porque ele está ali apenas para relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por isso que eles encabeçam o predicado nominal. Só que aqui agora, eu na verdade quis chamar muita atenção em relação aos verbos nocionais. Quase pulou água aqui na minha cara. Ó, por quê? Porque na escola, o que a gente aprende? A gente aprende que o verbo transitivo tem sentido completo. E que o verbo intransitivo tem sentido... Perdão, é o contrário. Que o verbo transitivo tem sentido incompleto. E que o verbo intransitivo tem sentido completo. E já começava um problema na nossa vida. Completo e incompleto em relação a quê? Na verdade, em relação ao sentido de ação. Então, se eu utilizo uma frase em que tem o sujeito e o verbo apenas e eu não entendo, o que eu não entendi? Eu não entendi a ação manifestada pelo verbo. Neste exato momento, obrigatoriamente eu vou acabar fazendo uma pergunta. E o fato de fazer uma pergunta é a demonstração de que o verbo possui sentido incompleto, logo ele é transitivo e vai exigir aquilo que a gente chama de complemento verbal, ou seja, um objeto, que pode ser direto ou indireto, vai depender se tem ou não a preposição. Agora, se eu utilizo uma frase com sujeito ou verbo apenas, e eu entendo, o que eu entendi de fato? A ação manifestada pelo verbo. A priori, esse verbo tem sentido o quê? Completo. Então, ele não pede nada. Mas nem tudo que a gente aprendeu na escola estava 100% perfeito. Na verdade, o verbo transitivo, ele de fato tem sentido incompleto em 100% dos casos. Isso significa que o verbo transitivo sempre vai pedir objeto. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, porém,
Não será um complemento verbal, não será um objeto, será um complemento circunstancial, um complemento adverbial. Quando? Quando indicar localidade, ou seja, ele vai pedir um complemento adverbial de lugar. Para a gente entender isso na prática, só colocando frases aqui. Então vamos lá, eu vou apagar aqui e nós vamos ver algumas frases. Olha essa frase aqui. O vendedor de imóveis comprou uma casa. Vamos analisar esta frase. O que eu faço? Eu primeiro acho o verbo. Então, achei aqui o verbo. É o comprou. Eu compro, tu compras, ele compra, por aí vai. Não dá para fazer isso nem com vendedor, nem com imóveis, nem com casa. Vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem comprou uma casa? Aí aqui, ó, tudo isso. O vendedor de imóveis é o nosso sujeito. E automaticamente o resto, o complemento ali será o termo uma casa. Neste momento eu vou pensar em quem? Eu vou pensar naquela tríade de objeto, de circunstância e de característica. E por que eu vou pensar nisso? Porque, na verdade, vai ser toda a estrutura que vai me dar o contexto. Na escola, nós nos acostumamos a perguntar para o verbo e ele sempre responder. Só que nem sempre o verbo responde da forma correta. Ele responde, na verdade, da forma que eu quero. Afinal de contas, eu, no dia a dia, utilizo o português informal. Porém, na hora da prova, é o português padrão. Eu posso cometer um equívoco. Eu gosto sempre de citar o verbo chegar, porque a gente no dia a dia utiliza com a preposição em. Eu digo que cheguei em casa, que cheguei no trabalho, que cheguei no curso, mas o correto é com a preposição a. É cheguei à casa, cheguei ao trabalho, é cheguei ao curso. Então, para não cometer equívocos, você pensa nessa tríade do sistema SVC, pois se o complemento for um objeto, o verbo será transitivo. Se o complemento for uma circunstância, uma adjunta adverbial, o verbo será intransitivo. E somente se o complemento for uma característica, o verbo será de ligação. Então aqui, ó, uma casa. Casa é circunstância? Não. Casa é característica? Não. Casa é um objeto. Então já defini que aqui tem um objeto. E se ali é um objeto, eu já defini que o verbo é o quê? Transitivo. Opa, de fato é o verbo que pede complemento, de fato é o verbo da perguntinha. E aí nesse momento você vai fazer como você aprendeu na escola. Mão direita é o verbo, mão esquerda é o complemento caso exista. Então ali, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Logo, é um verbo transitivo direto, que obrigatoriamente vai pedir o quê? Um objeto direto. Por que objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo. Vamos ver uma outra frase. O policial precisa de uma arma nova. Neste momento, eu vou achar o verbo e vou perguntar a ele quem é o sujeito. E aí pensa comigo, só pode ser o policial. Só que nesse contexto, eu tenho aqui também um complemento depois. Aí eu vou pensar em quê? Eu vou pensar na tríade. O elemento mais importante aqui é a arma. A arma funciona como característica? Não. A arma funciona como circunstância? Não. A arma funciona como um objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um objeto. Logo, o verbo é o quê? Transitivo. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Depende do verbo. Então, vamos perguntar para o verbo. Neste contexto, quem precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Então, pediu um complemento sem preposição. E quem precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Logo, eu tenho um verbo transitivo indireto que vai pedir o quê? Um objeto
indireto. Por que objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através de quem? Através da preposição. Agora, olha a próxima frase. Iago deu flores para Maria. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você do nada e dizendo assim, ó, Iago deu. Tu vai fazer o quê? Não, tu não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Tu vai me perguntar o quê? Aí eu vou dizer flores. Vai ficar satisfeito? Não, você vai me perguntar para quem. Então, neste momento, a gente prova que o verbo dar, nesse contexto, é um verbo bitransitivo. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Isso é um verbo bitransitivo. É um verbo que pede dois complementos. Só que, obrigatoriamente, ele vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e vai pedir um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Agora, detalhe importante. Tanto faz a ordem. Quem é que vai aparecer primeiro, se é o direto ou indireto. Agora, o que eu nunca posso ter? Eu nunca posso ter dois objetos diretos, nem dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Agora, vamos trabalhar uma outra perspectiva. Se você já domina mais ou menos bem, você vai entender agora esse processo, só que eu mostrei com o sistema SVC e com a tríade, porque é melhor para quem ainda está capingando um pouco. Mas olha só uma parada maneira. Se eu chegasse para você do nada e simplesmente dissesse o vendedor de imóveis comprou, você não aceitaria a frase. Você me faria uma pergunta. Você me perguntaria o quê? O fato de fazer uma pergunta demonstra que o verbo pede um complemento. Detalhe, na tua pergunta não tem preposição. Logo, o teu complemento é sem preposição. Portanto, é um objeto direto. Então, quando eu digo a você, o vendedor de imóveis comprou, você me pergunta o que, eu digo uma casa e você fica satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, só que é um complemento sem preposição, portanto, um objeto direto. Agora, chego para você do nada e digo o policial precisa. Você não vai aceitar a frase também assim. Você vai me perguntar de quê? Neste momento, é a demonstração que o verbo pede um complemento. Logo, ele pede o quê? Um objeto. E na tua pergunta, ó, tem preposição. Portanto, será um complemento com preposição. Então, será o quê? Um objeto indireto. Então, como eu disse a você, se eu chegasse para você do nada e dissesse o policial precisa, você iria me perguntar de quê? Eu iria dizer de uma arma nova e você ficaria satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto só pede um complemento de fato, só que é um complemento com preposição, portanto, um objeto indireto. E aqui, vocês viram como foi diferente? Se eu chegasse para você do nada e dissesse Iago deu, você me perguntaria o quê? Eu diria flores e você não ficaria satisfeito. Você me perguntaria para quem? E aí, só depois que eu dissesse para Maria, você se daria por satisfeito. Então, isso mostra que, de fato, o verbo dar aqui é um verbo bitransitivo. E isso significa que ele pede obrigatoriamente dois complementos. Então, tem uma diferençazinha. Agora, eu vou lançar um desafio aqui rápido para você que está fazendo só a revisão. Olha só essa frasezinha aqui, ó. Iago Torres, pode procurar no YouTube, no Instagram, né, rapaziada? Pode procurar aqui, ó. Gente boa, molecão aqui que trabalha com a gente no LAC, ó. Iago Torres comeu do bolo. Aí eu destaco o termo do bolo e pergunto qual é a função sintática. Nesse momento, o aluno que a vida inteira ficou pensando naquela perguntinha para o verbo e não trabalhou mais nada além disso, vai sentir um desconforto danado ao fazer essa questão. Porque ele vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, diabéis de função sintática. Mas vamos lá. Se eu penso em função sintática,
Não importa se está no início da frase, no meio da frase ou no final da frase, eu vou pensar em quem, gente? No sistema SVC. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Então aqui o sujeito, Iago Torres. O verbo é o comeu. E automaticamente o resto é o meu complemento. Bolo não é característica, bolo não é circunstância, bolo é um objeto. Logo o verbo é o quê? Transitivo. Só que neste momento, muito aluno dá mole, porque olha a preposição ali na expressão destacada e assinala como um objeto indireto. E aí derrapa. Porque, na verdade, a nossa análise ela não é sintática. Eu não posso olhar um termo isoladamente e classificá-lo sintaticamente. A nossa análise é morfossintática. Eu, na verdade, preciso ver a quem o camarada está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Observem que o termo do bolo está ligado ao verbo comer. E nesse contexto não tem para onde fugir. Quem come, come alguma coisa. Então tem um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, obrigatoriamente ele vai pedir o quê? Ele vai pedir um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. Então objeto direto preposicionado. É porque eu não posso ver sua cara agora, mas você deve ter feito aquela cara assim. Sacanagem. Então se liga só. Vamos ver a diferença do objeto indireto para o objeto direto preposicionado. É simples, tá? Na verdade, é uma questão de exigência, de obrigatoriedade. Quando eu disse o policial precisa de uma arma nova, naquele contexto eu tenho o verbo precisar. E naquele contexto, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aquela preposição foi exigida pelo verbo. Logo, é uma preposição obrigatória. Posso concluir, então, que a preposição do objeto indireto sempre é obrigatória. Agora aqui, dá ou não dá para eu tirar a preposição e falar que o Iago comeu o bolo? Claro que dá. Então, se tem como eu tirar a preposição aqui não é obrigatória. É uma preposição facultativa. Caramba, mas se é facultativa, por que raios eu a coloquei ali? Aqui especificamente para evitar ambiguidade. Pois quando eu digo Iago Torres comeu o bolo, eu quero dizer que o Iago comeu o bolo inteiro. O Iago é gulosão. Agora, se eu disser que o Iago Torres comeu do bolo, ele comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Então, aquela preposição tem valor semântico partitivo, para indicar que foi parte do bolo. Até aí, tudo bem? Agora, e se o cara, o avaliador, quiser derrubar você? Porque é o seguinte, quando ele coloca na prova objeto direto preposicionado, ele não quer derrubar você que está fazendo um preparatório para concurso. Não importa se o preparatório é online ou presencial. Ele não quer te derrubar. Ele quer derrubar quem não fez preparatório. Pois o cara, ao olhar isso aqui, ele vai pensar, isso é pegadinha. Nem lembro que vi isso na escola. Eu não vi isso na escola, não. Então, nesse momento, ele derruba o cara, mas não você. Mas se ele tirar aquela estrutura ali preposicionada e colocar só o objeto direto, ele já derruba você. Porque ele não testa mais o teu conhecimento, ele testa a tua atenção. Então, neste momento, pode ser que você derrape na hora em que o cara colocar a segunda opção, objeto indireto. Aí você, opa, caraca, e aí? Tem preposição, né? Objeto indireto. Mas você já está ligado que o termo aqui está ligado ao verbo que é transitivo direto. Logo, só pode ser objeto direto. Ué, mas ele pode chamar de objeto direto apenas, Sidney? Pode, claro, é um objeto direto. Até porque quando ele chama de objeto direto preposicionado, ele te alerta. Então, ele pode fazer esse tipo de pegadinha aqui. Mas vamos deixar, né? Vamos deixar o objeto direto preposicionado. Agora eu quero fazer uma outra questão com você, que não tem mais a ver com a análise sintática, e sim com a análise morfológica. Imagina que o cara pegue essa mesma expressão, o termo do bolo, e pergunte a você quantas classes gramaticais tem ali. E bote ali, ó, 1, 2, 3, 4, que o cara venha com essas opções. Ele quer, na verdade, te induzir a responder duas, porque muito candidato vai pensar que tem duas, preposição e substantivo, quando, na verdade, aqui eu tenho 3 classes gramaticais. Eu tenho o bolo, que é o núcleo do objeto direto aqui, e é um substantivo, e eu tenho o do, que é a contração da preposição de, mais quem? O artigo o. Então, fiquem ligados nisso, tá? Agora,
entendemos bem o verbo transitivo direto. Vamos dar uma olhada, aliás, o verbo transitivo, né? Vamos dar uma olhada agora nos outros verbos. Vamos lá, ó. 3 frasezinhas aqui para a gente dar uma olhada, ó. Maria vive muito bem. Eu tenho aqui o verbo e eu tenho aqui o sujeito. Você vai reparar que essa parte aqui, ó, seriam os possíveis complementos. Mas pensa logo na essência do verbo. Se eu chegasse para você e dissesse Maria vive, por mais que você achasse assim, ué, claro, eu sei que ela vive, ela está viva. Isso é para você perceber que a essência do verbo é tão forte que simplesmente quando eu digo que alguém vive, é porque quem vive, vive. Pronto, e acabou. Então eu tenho um verbo que é intransitivo. E mesmo que você sentisse um desconforto ao analisar isso, bastaria olhar para o complemento e perceber que aquele complemento não funciona nem como objeto, nem como característica, mas sim como circunstância. Porque o que a Maria vive? Ela vive bem. Mas ela não só vive bem, ela vive muito bem. Mas essencialmente aqui, ó, este bem está relacionado ao verbo. É o modo como ela vive. Então, a Maria vive bem. Então, aqui tem um adjunto adverbial de modo. E este muito, que é um advérbio também, indica uma circunstância de intensidade. É para intensificar a forma como a Maria vive, que é bem. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de intensidade. Mas isso é só para vocês perceberem que basta olhar para o complemento e você começa a matar a questão do contexto. Agora, olha aqui. Joana morreu de câncer. Nesta frase, muita gente dá mole, porque o cara pensa assim, ué, quem morre, morre de alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo indireto que está pedindo um objeto indireto. Cara, só que aqui eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e o resto é o meu complemento. E de câncer ali não é objeto nem característica, é uma circunstância de causa, é a causa da morte. Olha o valor semântico. Então, o verbo é intransitivo e aqui vai ser um adjunto adverbial de causa. Até porque quem morre simplesmente morre. Caraca, Cid, mas isso é sinistro. Quem morre, morre de alguma coisa. Como é que eu vou aceitar uma construção como essa? É só você entender de fato o que é um objeto. Para cada ação que eu pratico, eu quem, eu sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Se eu bato aqui na televisão, ó, pá, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? A televisão. Agora, quando eu digo, o vendedor de imóveis comprou um carro, comprou uma casa, né? O vendedor de imóveis comprou uma casa. Ou foi um carro? Nem lembro mais qual foi o exemplo que eu dei. O vendedor de imóveis comprou uma casa. Nesse momento, quem compra é o vendedor. Então, ele pratica a ação de comprar. E o que foi comprado? Uma casa. E uma casa sofreu a ação de quem? Do vendedor. Agora aqui, Joana morreu de câncer. Quem pratica a ação de morrer? A Joana. E de câncer, por um acaso, sofre alguma ação da Joana? Não. Eu indiquei uma mera circunstância. Pode testar ali em cima, ó. Maria vive muito bem. Quem pratica a ação de viver? Maria. Bem, por um acaso, sofre alguma ação de Maria? Não, a gente indicou só uma circunstância. Agora, olha essa outra frase, como é perigosa.
A Tadolfa mora em Rocha Miranda. Neste momento, se eu chegasse aqui e simplesmente dissesse a Tadolfa mora, ninguém aceitaria a frase. Diferente de Joana morreu, você aceitaria. Por mais que tenha ali a preposição, você aceitaria. Poxa, é triste, né? Joana morreu. É uma frase que tem um sentido completo. O verbo tem sentido completo. Agora aqui, ó, não tem como. Se eu falar a Tadolfa mora, a primeira pergunta que você vai me fazer é onde? Essa é a pergunta. Aí nessa, o avaliador vem para estrepar o candidato, porque ele coloca que é um verbo transitivo indireto e que aqui é um objeto indireto. Mas aí pensa comigo, galera. Achei o verbo, perguntei a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Neste momento, em Rocha Miranda funciona como objeto? Não. Funciona como característica? Não. Funciona como uma circunstância de localidade. Então, se tem preposição e indica a localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, significa que o verbo é intransitivo. Então, muito cuidado com este verbinho aqui. Agora, para fazer mais um adendo, mais uma reflexão em cima disso. Lembra que na hora que eu coloquei o verbo comprar, você me perguntou o que? E na hora que eu coloquei o verbo precisar, você me perguntou de que? O que e de que trabalham pedindo objetos. Olha a pergunta aqui. Onde? Eu quero saber a localidade, eu quero saber o adjunto adverbial de lugar. Porque muita gente contesta e fala assim, mas professor, os dois verbos estão pedindo preposições, qual é a diferença entre eles? Então vamos lá, ó. Quem precisa de alguma coisa. Chamei de coisa é objeto. Agora aqui, ó, quem mora em, olha a preposição, algum lugar. Eu não chamei de coisa, chamei de lugar, logo é um adjunto adverbial de lugar. Ok? Agora, vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. Iago está cansado. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aí eu te pergunto, aqui é objeto, é circunstância ou é característica? É uma característica. Então eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Iago, que é o sujeito. Mas tem gente que vai falar assim, mas Sidney, na hora eu confundi. Eu achei que era uma adjunta adverbial de modo. Era o modo como ele estava. E aí você vai gravar uma coisa. Para ser adjunta adverbial, sintaticamente, a priori, é necessário que o termo gramaticalmente seja um advérbio. Para ser predicativo, vai ter que ser um adjetivo. E é muito comum o aluno confundir adjetivo com advérbio. A diferença semântica é que o adjetivo indica característica e o advérbio indica circunstância. Mas aí o cara não consegue perceber essa diferença às vezes, porque valores semânticos são fronteiriços. Qual é a dica que eu dou? Pegue a estrutura. Por quê? Porque o adjetivo é uma estrutura variável. E o advérbio é uma estrutura invariável. Então, pega aqui e coloca Maria. Eu vou colocar Maria está cansado? Não, eu vou colocar Maria está cansada. Então, se eu consigo modificar, é uma classe variável, logo é um adjetivo, e se é um adjetivo vai ser predicativo. Mas adivinha, na prova, o cara vai te dar esse mole aqui? Não vai, não. Vai colocar assim, ó, Iago está em Copacabana. Iago está em Copacabana. Eu tenho certeza que o avaliador não vai perguntar nada em relação a Iago e nada em relação a Copacabana. Vai perguntar em relação ao verbo estar. Vai pedir para você classificar. Sabe por quê? Notoriamente você não vai ver uma ação. Não vai ver uma ação de cara. Então você já vai pensar em verbo de ligação. E para piorar, você vai lembrar que sua professora te ensinou a gravar verbos de ligação na época da escola. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então, caramba, é verbo de ligação. Mas aí lembra que eu falei agora há pouco que o complemento acaba definindo o contexto? Então, se é um objeto,
o verbo é transitivo. Se é uma circunstância, um adjunto adverbial de lugar, um adjunto adverbial, o verbo é o quê? Intransitivo. E quando for uma característica, o verbo será o quê? De ligação. Olha para cá para esse complemento. Eu tenho aqui, por um acaso, alguma característica? Não. Eu tenho a circunstância de localidade. Então, o verbo é intransitivo e aqui é um adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, é porque o verbo é intransitivo. Ou seja, tudo na língua portuguesa depende de contexto. Agora, só um quadrinho resumitivo, já que é revisão, né? VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Toda vez, turma, que eu tiver um verbo transitivo direto, ele vai pedir o quê? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição. Objeto direto preposicionado. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo indireto, ele vai pedir o quê? Um objeto indireto. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, obrigatoriamente vão aparecer dois complementos. Um direto e outro indireto. Nós já sabemos que não importa a ordem. Tanto faz quem vai aparecer primeiro. Se é o direto ou indireto. Agora, o que eu nunca posso ter? Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. E quando eu tenho um verbo intransitivo? Nós vimos que na maioria das vezes ele não vai pedir nada. E quando pedir, vai ser uma circunstância de localidade. Mas não importa se está sendo pedido ou não, se está atrelado ao verbo intransitivo, é um adjunto adverbial. E toda vez que eu tiver um verbo de ligação, mas toda vez eu terei um predicativo do sujeito. Fechamos essa primeira essência. Agora, eu quero que vocês olhem para esta frasezinha aqui, ó. Vi e gostei do filme. Eu tenho aqui dois verbos. O problema é que os verbos são de regências diferentes. Quem vê, vê alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto. Logo, ele pede o quê? Um objeto direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Logo, ele vai pedir um objeto indireto regido pela preposição de. Quando eu olho para a estrutura do filme, eu percebo que ela, teoricamente, só solucionaria a exigência do verbo gostar. Pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas e cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Ah, mas ele é transitivo direto. Ele não pede preposição. Ele não pede preposição, mas ele pede objeto. Não importa se não tem preposição, ele quer um objeto sem preposição mesmo. Então, com isso, essa frase está em desacordo com o padrão culto da língua. Ela está errada. Para ficar correta, tem que aparecer o quê? O complemento dos verbos, já que são de regências diferentes. Então, vai ficar: vi o filme e gostei dele. Primeiro, quem vê, vê alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e o filme é objeto direto. E quem gosta? Gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. O que seria a estrutura dele? Seria a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, e o ele seria um pronome que estaria fazendo referência ao termo filme no intuito de evitar a repetição, pois na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, e na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então agora, podemos com calma partir para a nossa questãozinha aqui, ó. Olha aqui, com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção presente na alternativa. Olhem as opções e vejam que ele coloca os verbos entrar e sair. Então, ó, entrar e sair. É só pensar nas preposições que esses caras vão pedir. Porque ele, obviamente, tentou te ludibriar, fazendo com que você respondesse a letra B. Entrei e saí de casa, é assim que a gente fala no dia a dia. Mas espera aí, quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar.
Tudo bem que eles têm a essência de verbo intransitivo que trabalham com adjunto adverbial de lugar, mas são adjuntos adverbiais de lugar trabalhados com preposições diferentes. Quem entra, entra em, quem sai, sai de. Então, com isso, o gabarito é a letra A. Entrei em casa, pois quem entra, entra em algum lugar, e dela sair, pois quem sai, sai de algum lugar. Ele só fez uma inversão aqui para tentar confundir o candidato, mas a construção está perfeita. Logo, o gabarito da 1 é a letra A. Agora, vamos para a próxima questão. Na próxima questão está assim, ó: assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Quero que você dê uma olhada logo na letra D. Finalmente chegamos em Diamantina. Gente, neste momento, você pensa no verbo chegar. O problema é que durante a vida inteira você utilizou a preposição em. Cheguei em casa, cheguei no trabalho, cheguei no curso. Então você olha para essa construção, você acha que está correta. Mas adivinha, o verbo chegar, apesar de ser um verbo intransitivo para a gramática tradicional, ele trabalha com uma circunstância de localidade atribuída, regida pela preposição a e não pela preposição em. Então o correto aqui não é chegamos em Diamantina. O correto seria finalmente chegamos a Diamantina. Então eu já elimino a letra A. Agora vamos dar uma olhada. Perdão, já elimino a letra D, né? Está eliminada aqui, ó. Agora vamos dar uma olhada na letra A. Assistir o filme de que você gostou. Galera, verbo assistir. O verbo assistir, ele pode ter 3 classificações. Então vamos lá, ó. Verbo assistir. Pode funcionar como verbo transitivo direto, pode funcionar como verbo transitivo indireto regido pela preposição a e pode funcionar como verbo intransitivo. Como será um verbo transitivo direto? Será um verbo transitivo direto quando estiver no sentido de ajudar. E quando será um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Em 2 situações. Pode ser no sentido de presenciar ou no sentido de pertencer. E quando vai ser um verbo intransitivo? Quando estiver no sentido de morar. Agora, vamos só fazer um adendo rápido aqui, em relação ao pronome lhe. Depois ele vai aparecer para vocês, mas já vou adiantar. O pronome oblíquo no lhe, funcionando como objeto indireto, ele é um objeto indireto normalmente regido pela preposição a. Então você olha para isso aqui e você pensa, pode usar o lhe sempre quando for um verbo transitivo indireto com a preposição a. Não, nem sempre. Ele não pode, não pode ser usado com o verbo assistir no sentido de presenciar. Não pode. Agora, ele pode ser usado se for no sentido de pertencer. Com isso, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns exemplos para vocês perceberem um pouco melhor. Olha aqui, ó. Eu coloco assim: o enfermeiro assistiu o doente. Neste momento, olha o que acontece aqui. O verbo assistir está no sentido de ajudar. Ah, mas eu não falo assim, nem ouço as pessoas falando assim. Mas você já ouviu uma frase muito bem parecida. Ah, eu fui ao médico e lá o meu pai foi muito bem assistido, ou seja, foi amparado, auxiliado, medicado. Então aqui é um verbo transitivo direto e o doente é um objeto direto. Pronto, e acabou. Agora olha a próxima frase. Iago assistiu
ao jogo do Mengão. Que Iago é flamenguista. Agora se liga. Essa frase é perigosa porque no dia a dia não é assim que a gente fala. No dia a dia, quase ninguém coloca a preposição a. No dia a dia a gente diz assim, ó, Iago assistiu o jogo do Mengão. Iago assistiu o filme. É assim que a gente fala. Então, por isso, tem que tomar cuidado, tem que se policiar. Pois o verbo assistir no sentido de presenciar, obrigatoriamente vai pedir a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Isso aqui vai ser um objeto indireto, e este a é a preposição que foi exigida pelo verbo. Agora, lembra que eu disse que o ler não pode ser utilizado aqui? E de fato não pode. Eu, por exemplo, não poderia dizer Iago assistiu ler. Ué, mas você não pode o ler, o que eu vou fazer então? O ler corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então aqui no caso eu diria Iago assistiu a ele. E pronto. Poderia ser usado assim. Agora olha só outra construção. Este material assiste ao Iago. Ou seja, eu quero dizer que o material pertence ao Iago. É possível uma construção assim? É. Verbo assistir empregado no sentido de pertencer. Então, verbo transitivo indireto e ao Iago vai ser um objeto indireto. Agora, neste caso, eu posso usar o ler. Então, eu poderia dizer, este material assiste-lhe. Este material lhe assiste, tanto faz. Agora, e a última frase? Iago assiste em Vila Isabel, terra de Noel. Então, neste momento aqui, por que o cara faz uma construção como esta? Sejamos sinceros, né, meus amigos? Às vezes a gente cai de paraquedas lá no concurso. O camarada não fez um preparatório para concurso ou deixou para fazer apenas quando abriu o edital, apenas na véspera. E às vezes, quando isso acontece, pensa na tua cidade, pensa no cursinho presencial. Ele nem sempre tem a oportunidade de fazer aquela turma extensiva com 10, 15, 20 encontros de língua portuguesa. Quando só dá para abrir a turma depois que está ali o edital na praça, o cara tem pouquíssimo tempo para trabalhar, porque são diversas matérias. Aí, às vezes, tem 2 aulas de português, 3 aulas de português, 4 aulas de português. Não dá tempo de dar tudo, então o cara prioriza alguns aspectos. Aí, alguns verbos passam batidos. Aí, o cara olha para uma construção como essa, o aluno, e pensa, isso não existe não. Até porque no dia a dia, como é que a gente fala? Iago mora em Vila Isabel. Ah, então isso aí é meio estranho, esse negócio não existe, isso está errado. Só que na verdade está certo. É o verbo assistir no sentido de morar. O que ele pode fazer também? Pedir a classificação do verbo. Mas você já está ligado. Basta olhar para o complemento e ver que tipo de complemento tem ali. Ali é objeto? Não. Ali é característica? Não. Aqui é uma circunstância de localidade. Tem preposição, indica localidade, é adjunto adverbial de lugar. E o verbo só pode ser o quê? Só pode ser intransitivo. Então, com isso, ó, a gente também elimina a A. Porque na A aqui, o cara deveria ter colocado, ó, assistir ao filme de que você gostou. Com isso, restaram as opções B e C. E vamos dar uma analisada agora na B, porque apareceu ali um verbo interessantíssimo, que é o verbo preferir. O verbo preferir é perigoso, porque no dia a dia a gente faz assim, ó, prefiro mais vinho do que cerveja. No dia a dia é assim que a gente fala.
Qualquer pessoa fala assim, mas basta você pegar um dicionário de regência que você vai ver que o verbo preferir trabalha assim, ó. Quem prefere, prefere algo a outro. Então, de fato, pede dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Logo, o verbo preferir, essencialmente, é um verbo transitivo direto e indireto. Mas olha só aqui, eu tenho dois elementos, vinho e cerveja. E o segundo elemento não é um elemento preposicionado? Mas qual é a preposição? É a preposição a. Então eu corto esse do que e coloco a preposição a. Só que ainda assim eu continuo tendo erro, pois quando eu digo que eu prefiro algo a outro, quem é mais importante para mim? É o algo. Então a noção de intensidade já está embutida no verbo. Então não tem por que colocar um intensificador, não tem por que eu dizer que eu prefiro mais, que eu prefiro muito, que eu prefiro pra caramba, não tem por quê. Então eu vou colocar aqui, ó, um corte. E a frase correta será: prefiro vinho a cerveja. Aí você agora vai descobrir porque esse verbo é mais traiçoeiro do que pode parecer. Quando eu coloco prefiro vinho a cerveja, essa frase tem ou não tem crase? Aí o aluno pensa, acho que tem, Sidney, porque ele vai pensar na regra geral. Termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Se quem prefere alguma coisa a outra, o termo anterior está pedindo a preposição a e o posterior é um substantivo feminino. Então, opa, tem crase, mas aqui não tem crase. Porque olha só, aqui a gente está trabalhando uma questão de generalização dos substantivos. O que acontece diante da palavra vinho? Detalhe, eu vou até te falar um negócio, isso não é um caso de paralelismo sintático. Didaticamente, os professores até podem dizer que é um caso de paralelismo sintático, mas paralelismo sintático só acontece com elementos de mesma função sintática. E aqui eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então não tem como pensar em paralelismo sintático. Didaticamente os professores usam isso para facilitar. Mas na verdade aqui a gente tem mais do que um paralelismo, tem uma correlação sintática e semântica. Mas vamos na verdade entender que o principal aspecto é a semântica. Então se liga só. Eu não coloquei artigo diante da palavra vinho. Se eu não coloquei artigo diante do primeiro, eu também não vou colocar artigo diante do segundo. O que isso significa? Que eu generalizei os elementos. Quando eu coloco o artigo definido diante de um substantivo, eu especifico. Quando eu não coloco o artigo, eu generalizo. Então, quando eu digo prefiro vinho à cerveja, é porque eu prefiro qualquer vinho a qualquer cerveja. Sei lá, se o cara aparecer com Cantina da Serra, ainda assim, aquela pessoa vai preferir Cantina da Serra a uma cerveja como a cerveja Eisenbach, como a Amstel, como qualquer cerveja de trigo, boa pra caramba, o cara vai preferir qualquer vinho. Agora, tem como ter crase ali? Tem, se eu colocar assim, ó, prefiro o vinho a cerveja. Aí, nesse momento, eu vou ter uma crase obrigatória. Porque agora, reparem que eu coloquei o artigo diante do primeiro termo, do termo vinho. E se tem artigo diante do primeiro, tem que ter artigo diante do segundo. E quando eu digo prefiro o vinho à cerveja, é um vinho específico a uma cerveja específica. Claro que o contexto, muitas vezes, pode te dar isso. Mas se não der, você precisa saber que existem essas possibilidades. Ok? Tranquilinho? Então, o verbo preferir é perigoso. Aí agora você vem para cá e vai perceber que a frase B também está errada. Porque se liga só, ó. Prefiro mais a cidade do que o campo. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então eu corto aqui, ó. Corto mais, corto do que e coloco a preposição a. E a frase correta vai ficar prefiro a cidade ao campo. Observe que é uma cidade específica e um campo específico. E se eu tirar o artigo diante da palavra cidade? Eu vou ter que tirar o artigo diante da palavra campo. E a frase ficaria prefiro cidade a campo. Eu jamais poderia dizer prefiro cidade ao campo, porque eu não posso generalizar um elemento e especificar o outro e vice-versa. Se eu generalizo o primeiro,
eu, na verdade, estou generalizando tudo, estou generalizando o segundo. Se eu especifico o primeiro, eu também tenho que especificar o segundo, porque eu tenho que especificar tudo. Tranquilo? Beleza? Só nos restou a letra C. E quem não marcou a letra C, eu tenho certeza que não marcou a letra C porque achou estranha a expressão de que. Observem aqui esses exemplos. Este é o livro que gosto de ler. E este é o livro que gosto. A princípio, as duas frases parecem corretas. As duas. O problema é que apenas a primeira está correta e a segunda está em desacordo com o padrão culto da língua. Mas por quê? Por um erro de regência. Aqui especificamente um erro de regência verbal. O bizu que eu te dou é, se ligou que a questão trabalha regência atrelada ao pronome relativo, fica logo de olho no verbo que aparece depois. Porque aqui é mais perigoso que um caso de período simples. Quando você tem uma frase como o policial precisa de uma arma nova, você tem o verbo aqui e a preposição logo após. Quem precisa de alguma coisa. Caramba, é quase impossível errar isso. Você só erra ou se estiver extremamente nervoso ao ponto até de surtar, ou se você de fato não souber a regência daquele verbo especificamente. Mas se você souber a regência e não estiver ao ponto de ter um piripaque, você vai acertar. Agora, quando você tem um pronome relativo, ele pode ser regido por uma preposição. O problema é que o termo que vai pedir essa preposição, ele ainda não apareceu, ele ainda vai aparecer. Este é o problema. Então, na fala do dia a dia, é quase impossível que alguém fale corretamente, a não ser que a pessoa esteja se policiando o tempo todo. Então, qual é o bizu que eu vou te dar? Aparecer um pronome relativo, que é aquele elemento que faz referência a um termo anterior, no intuito de evitar repetição, olha logo para o verbo que aparece depois. Se o verbo não pedir preposição, tranquilo. O problema é quando o verbo pede a preposição. Tem que ver se ela aparece ou não. Na primeira frase, este é o livro que gosto de ler. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo está ali. Não tem por que eu me preocupar. Agora, olha a próxima frase. Este é o livro que gosto. Opa! Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu não coloquei a preposição exigida pelo verbo. Isso significa que a frase está errada. O que eu tenho que fazer para a frase ficar correta? Eu tenho que pegar esta preposição e migrar aqui para antes do pronome relativo. Então, a frase correta, este é o livro de que gosto, pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas está estranho. Vou provar que está perfeito, Separei as orações. Este que não está fazendo referência ao termo livro, é como se no lugar do que estivesse escrito o livro. Agora, pensa apenas na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui no caso, eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição, vai ficar gosto o livro. Mas quem gosta, não gosta alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aquela preposição é obrigatória. E se porventura, por exemplo, alguém pedir a função sintática de uma preposição, de um pronome relativo, só do pronome relativo, jamais vai ser a função do termo ao qual ele faz a referência. É a função que ele exerce na oração a qual ele faz parte. Então, por exemplo, você vai pensar na oração aqui, gostar, e vai analisar pelo sistema SVC. Gosto. Quem é que gosta? Eu. Então, eu é o sujeito. Quem gosta, gosta de alguma coisa, verbo transitivo indireto. No caso, eu gosto de quê? Eu gosto do livro. Então, este que funciona como um objeto indireto. Só um bizu que eu estou te dando aqui para você já ficar ligado, tá? E aí, voltando aqui para a questão, o cara coloca: este é o museu de que mais gosto. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a frase da letra C está correta, está perfeita, tá? Galera, a gente vai dar um intervalinho aqui agora para a qualidade do teu vídeo, para não se estender muito e perder a resolução. E aí daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, tá? Tchau, tchau. Clique lá